Fala pessoal, vamos para aqui para a última aula que a gente vai ter aqui de PG, de sequência e tudo mais. Aqui a gente vai ver então a soma de n termos de uma PG. Você pega aqui uma PG, vai vendo a razão que vai dando aqui, multiplicando e tudo mais, e eu quero somar, por exemplo, os 10 primeiros termos de uma PG, dessa sequência. O que acontece? A PG, como ela vai te dar sempre números muito grandes, porque você vai multiplicando ali, por exemplo, aqui você está triplicando, 2 por 6, 6 por 18, fica fácil de enxergar aqui sua razão, que ela é multiplicar por 3. Se eu for chegar até o 10º termo, eu tenho que ir multiplicando por 3 e vai ficar muito grande. E além de ficar muito grande nessas continhas, se eu deixar assim, eu não sei, não estou lembrando da fórmula, eu quero só somar mesmo, vou na raça. Você tem que achar 10 termos, desses 10 termos você tem que somá-los todos. Dá muito trabalho, dá mais quando você for mexer mais para frente, soma de 20 termos. Então, o que acontece? Não vale muito a pena você ir fazendo na raça. Você só faz na raça se você não tiver opção, se você não está lembrando da fórmula. Porque a fórmula também é um pouco ordinária, ela é um pouco muito complicada. Ela não tem, tipo assim, sentido por que chega nela. Do tipo, vou tentar dar uma jogada aqui. Não, ela é um pouco do tanto decoreba e ela pode até te confundir, porque você tem uns termos parecidos. Como é que é a fórmula? Você sempre vai depender do primeiro termo, lembra? O primeiro termo é o mais importante, a razão também é o que define ali a sua sequência. Então você pega o primeiro termo, entre parênteses aqui, pega a razão e eleva ao termo que você quer chegar. Você, por exemplo, quer somar 10 termos. Então, o seu n vale 10. Desse produto todo, dessa exponenciação toda, retira 1. Divide aqui pela razão menos 1. Chatão, mas é o que acontece, é o que tem. Soma é importante porque soma é um jogo de interesse das questões lá. Então, tem que saber essa forma. Pior que tem. Então aqui, se você for fazer, vamos calcular isso aqui. Pega o primeiro termo aqui é 2 da sequência, multiplica aqui, não vai cair esse trem, viu? Os 10 não, porque os 10 vai dar um número muito grande, vamos diminuir, vamos colocar aqui o quarto termo, tá? Eu sei que fica até fácil de eu jogar aqui, só multiplicar por 3, depois somar todos, dada essa sequência sim. Mas é só por causa disso aqui, olha. Eu vou pegar a razão, minha razão aqui é 3, vou elevar a n, o meu n aqui é o 4, porque se fosse 3 elevado a 10 eu ia arregaçar com vocês. 3 elevado a 4, menos 1, que faz parte da fórmula, dividido aqui pela razão, a sua razão é 3, subtraída por 1 aqui, que faz parte da fórmula. Então a soma aqui dos 4 primeiros termos seria 2 vezes 3 elevado a 4, 3, 9, 27, 81. Então dá 81 menos 1. 81 menos 1 é 80. 3 menos 1 é 2. Corta, fica 80. Para números pequenos ainda fica tranquilo, é porque o problema é quando você chega aqui exponenciais muito grandes. 3 elevado a 10 eu forcei a barra. Se fosse 2 elevado a 10 ainda ia, porque o 2 dá para ir. Mas 3 já é sacanagem, né? Mas não tem como fugir. Normalmente, sei lá, 5, 6 termos vai estar elevado aqui a essas coisas. Então vai dar uma continha boa. Tira a prova, né? Qualquer coisa você poderia ter feito também, poderia ter feito aqui. Se fosse nesse caso, multiplicar por 3, você chega no próximo termo, que é 54. Soma todos. Aqui 2 com 18 é 20, 54 com 6 é 60, 20 mais 60 é 80. Chegaria lá também. Mas a fórmula vai ser útil quando você tem aqui números muito grandes, desde que aqui eu tenho um exponencial bacana. Sei lá, se a razão fosse 5, 5 elevado a 10, que eu era antes, dá bugado. Mas normalmente o exercício fala assim, considere 5 elevado a 10 tal valor, ele já te dá o valor. Ajuda porque você não tem que fazer essa conta na raça. Se você não tem calculadora, mas pior ainda, né? Se você tiver sem. Mas a soma de n termos é isso, não foge disso e normalmente eu posso te cobrar isso. E há uma teoria, né? A teoria de malthusiana, que ele faz uma teoria demográfica, ele fala assim, que os alimentos e o crescimento de população, um daria em termos de uma PA e outro daria em termos de uma PG. Então a população cresceria de forma de PG, isso lá em 1800, 1700, alguma coisa do tipo. A população cresceria em forma de PG, então cada vez mais ela ia ficar exponencialmente, PG começa a cair num exponencial, então a população cresceria desse jeito, só que o nível de alimento da produção da época cresceria em uma forma de uma PA. PA é uma forma de uma reta assim. Então ele faz uma comparação entre os dois.
Então a utilidade da PA e da PG na história e tudo mais tem como exemplo essa teoria malthusiana, demográfica e tudo mais. E a soma de uma PG é importante porque você vai somar as populações, por exemplo, nesse caso aqui, ao longo dessas eras, ao longo desses anos, e somaria as PAs para ver o tanto de alimento que já foi ali distribuído e tal. Então é só uma tentativa de se dizer que a soma de uma PG é um tanto importante, porque você vai... A soma é sempre importante, né? Porque saber os termos da sequência, por si só, dentro de uma contextualização, não é o suficiente. Lembrando, por exemplo, do esquema das cadeiras de um teatro, às vezes eu quero saber quantas cadeiras existem naquela fileira, que é o que cada termo vai me dar, ou às vezes eu quero saber o total de cadeiras que existem lá naquele cinema. Então cada fileira tem tantas cadeiras, você pode somar e tudo mais. É sempre mais ou menos para essa aplicação. A soma continua sendo forte, continua sendo importante. Só que a soma de uma PG é um pouco tanto avacalhada, tá? Mas ainda é possível contextualizar, e o Enem sempre vai vir contextualizado, ainda é possível sim forçar a barra e te fazer calcular essa coisa. Então é bom saber a fórmula. Agora, mais importante que essa, que normalmente se aplica mais, é a soma de N termos infinitos de uma PG. Vamos ver. Vamos lá, considera agora essa sequência aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma sequência, a sequência é assim, né? 1 meio, 1/4, 1/8. Tá vendo que cada vez mais está diminuindo? O primeiro termo foi o maior de todos, cada vez mais vai diminuindo todos os outros termos. Tanto que você vai ver que da razão aqui, você pode pegar o da frente dividido pelo de trás, a razão está sempre multiplicando aqui por meio. Então, ao multiplicar aqui por uma fração, todos os termos vão diminuindo. E se você for continuar daqui, cada vez mais o seu número é pequeno. Por quê? Aqui é meio, 0,25, 0,125, aí metade, 0,125, metade, metade, metade. Cada vez mais suas casas decimais estão ficando muito próximas do zero. Meio, 0,5, 0,25, 0,125, 0,00, 0,00. Então, cada vez mais você está ficando com números pequenininhos, minúsculos. Se você for pegar até o infinito, cada vez mais próximo do zero. Nunca chega a zero, porque sempre está tendo uma divisão de um número. Mas cada vez muito, muito pequenininho. A gente vai ver que quando você tem infinitos termos dessa PG, e que são com razões de fração, e que cada vez mais são menores, a gente pode somá-los todos, e somar esses infinitos termos, e ao somar esses infinitos termos, isso vai render apenas um número só. Porque se você pensa assim, olha, vamos somar infinitos números? Quanto que dá a somatória de infinitos números? Dá infinito, né? Algo do tipo, você não fecha num número só. Mas quando você tem números cada vez mais próximos do zero, acaba que a gente arredonda. A gente fala que no limite ali daquele último número do infinito, que está quase zero, a gente pode fechá-lo em um número só. Aí você fecha esses infinitos em números finitos, e ao fechar infinitos termos, beleza, aí você tem um número só. Porque não tem como você somar infinitos números e estudar um único número. Sacou a ideia? Eu posso comprovar isso de forma geométrica que faz sentido. Vamos supor que você tem essa sequência aqui, 1, meio, e que você quer somá-la. Então você pode fazer assim, olha, 1 mais metade, 1 mais metade da metade, mais metade da metade. Então vamos supor que você tem um quadrado de uma área só. Aí você vai somá-lo, vai acrescentar aqui metade desse quadrado. Então você vai construir metade desse quadrado aqui. Aí você está pegando a área dele. Então você está somando mais metade desse quadrado. Agora você vai somar mais a quarta parte desse quadrado, ou então é a metade anterior, porque nessa sequência pode falar. Metade disso aqui, então você vai pegar apenas a metade dele. Então metade dessa área. Agora você vai pegar 1/8 da área total, ou então você pode pensar com relação ao anterior, metade dessa área. Mais metade dessa área. Você pode falar assim que é um pedaço dela aqui. Ou seja, está cada vez mais diminuindo a sua área. Se você fizesse tudo esses pedacinhos que vão diminuindo e vão colocar todos referência em um único quadrado para visualizar. Então, em vez de você pegando separados, coloque em um único quadrado para você ver a figura que isso vai formando. Então, olha, vamos supor que eu tivesse um quadrado inteiro agora, só que em vez de eu pegar o quadrado inteiro, esse próximo termo aqui, eu vou pegar metade desse quadrado. Então, você vai pegar aqui a metade desse quadrado. Finge que é quadrado, tá? Tá meio estranho, mas finge que é quadrado. Então, você está pegando a metade desse quadrado. Tranquilo? Agora, você vai pegar a quarta parte desse quadrado grande. Ou então, mais fácil, você vai pegar a metade do anterior. Então, você vai pegar metade desse, você corta aqui. Você está acrescentando, então é mais uma metade, tá? Agora, você vai pegar a metade do anterior. Metade dessa aqui,
Você vai acrescentar mais metade aqui e vai fazendo isso aqui. O próximo termo seria a metade do anterior. A metade do anterior você vai acrescentar essa parte aqui e vai ser a metade do anterior. O próximo termo seria a metade do anterior de novo. A metade seria aqui. Então, a metade seria aqui. O próximo termo, metade do anterior. Tá vendo que você está cada vez mais diminuindo o espaço, pegando metades das metades e acrescentando, mas no final da conta, quando você pegar infinitas metades da anterior e somá-las, e ao somá-las tudo vai se fechar num quadradão só, você vai diminuindo tanto que você tende a aproximar e falar que eu peguei um inteiro então. Essas parcelas daqui para cá somadas, meio, 0,25, 0,125, 0,000, todas somadas daqui para cá, todas me deram um único valor só, que é um quadrado todo. Eu já tinha um quadrado, somei com um quadrado, então a soma desses termos todos, essa soma vai dar 2. Como se eu tivesse um quadradão inteiro, que é o primeiro termo, mais outro quadradão de pedacinhos todos somados. Isso vai me dar 2. Tranquilo? Então é isso que faz. Por você estar cada vez menor, cada vez mais tendenciando ao zero, você vai sempre somá-los todas essas parcelas, que essas parcelas se completem em um todo. Por exemplo, nesse caso, né? Porque a sua razão está sendo meio. Aí com a razão de terços, aí talvez muda a história e tal. Depende do seu primeiro termo também, o número que você coloca, a área, o que seja. Mas é só para te dar uma noção que essas parcelas todas somadas, elas vão se formalizar em um único número só. Que nesse caso fechou em 1. Posso reduzir ou sintetizar isso tudo numa única fórmula. Quando eu tenho razões que sejam frações, quando eu vejo que tem termos cada vez menores, eu tenho que usar essa fórmula para pensar na soma. Eu não posso usar outra fórmula. Não fica legal. Não é bom. Não é bom não. Então você vai pensar, porque lá não é Q elevado a N, Q elevado a N na fórmula de somatório, né, da anterior. Se você faz Q elevado a N, não vai fazer muito sentido. E também lá é Q menos 1, né? O Q elevado a N aqui seria N de infinitos termos, né? A gente pode até falar, em vez de N, a soma de infinitos termos. Coloca um infinito aqui. Finge que é um infinito. Coloca um infinito. Então faz Q elevado a infinito. Não. Para resolver esse problema aí, a gente usa o cálculo, que é coisa do ensino superior. Então é só jogar aqui na formulazinha, dessa forma que sempre vai depender do primeiro termo e da razão. Lembra? Primeiro termo importante, razão também. Só que aqui é invertido, é 1 menos a razão. Porque a razão ela sempre vai vir em forma de fração. Se ela vem em forma de fração e ela é menor do que 1, e tem que ser menor do que 1 essa razão, 1 menos essa razão sempre vai dar um número positivo. Se fizesse razão menos 1, daria um número negativo, daria errado. Então, condições. A condição é que essa razão seja sempre menor do que 1, porque ao multiplicando aqui vai sempre dar parcelas menores, e essa soma tem que ser positiva, em termos assim, né, de números inteiros. Claro que pode vir em sequências negativas, mas aí é outra história. Sacou? Pode vir, não tem problema não, razão negativa não tem problema não. Mas é só para você entender que o somatório delas tem que dar algo que faça sentido. Lembra o primeiro termo. Joga aqui para você ver. O A1 vale 1. Vamos dar espaço aqui. O A1 vale 1. Soma de infinitos termos aqui. O A1 vale 1. Fica 1 menos a razão, que é meio. Isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos meio é meio. 1 menos meio, né? 1 sobre meio, inverte essa paradinha aqui, vai ficar 2. Então fica idêntico lá na nossa historinha, na nossa trajetória que a gente fez aqui e confirmou. Tranquilo? Então soma de infinitos termos, lembrando que a razão tem que ser algo menor do que 1, que a gente vai cair para cá se te pedir a soma, tá? Fechou então, galera? Encerramos a matéria de PA, PG, sequências, vamos para a próxima.